Oi, gente. Então, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre as plantas alimentícias não convencionais utilizadas nos domicílios da região de Confresa. Essa é a minha ideia de projeto, da disciplina de Metodologia de Projeto Científico da professora Ellen Thalita. Então, para a gente entender um pouco mais sobre como será feita essa pesquisa, por que ela será feita, primeiro a gente precisa entender o que são essas punks, o que é uma planta alimentícia não convencional, que as pessoas costumam chamar corriqueiramente de punk. Elas são plantas negligenciadas pelas pessoas, são plantas sem um valor econômico muito expressivo, sem essa força grande no mercado. Elas não são tão expressivas no mercado nacional, nem mundial. Geralmente a nível regional talvez, mas a nível produtivo nacional escalonado não tem tanta representação. Para isso a gente vai conhecer um pouco do trabalho do professor do IFAM, Valdeli Knupp, que é o autor que a gente vai ter com maior referência sobre as punks no Brasil, que já possui um livro, um doutorado na área das punks. O Knupp, ele acredita que essas plantas elas possuem uma fitodiversidade muito grande e que essas plantas têm um potencial alimentício muito representativo, porque elas são plantas ricas em diversas vitaminas, minerais, proteínas, muitas delas com poder substitutivo para carne, principalmente pessoas com alimentação vegetariana ou vegana, ou pessoas que precisam, né, desse enriquecimento, porque como essas plantas não apresentam um valor muito representativo, valor econômico, muitas delas podem ser cultivadas no próprio quintal, entendeu? Tem uma facilidade para o seu cultivo. Então, com isso, a gente vai aprender que as punks, apesar delas não terem esse valor comercial, elas possuem um valor alimentício muito forte. Essas plantas, elas são muito benéficas quando a gente pensa em preservação de conhecimento histórico, porque muitas dessas plantas têm uma força sociocultural muito grande, porque elas são plantas que vêm sendo passada principalmente de geração em geração, muitas vezes por pessoas, por estrangeiros, por pessoas que foram escravizadas, que não tinham outra opção para se alimentar e acabavam se alimentando dessas punks. Mas a gente precisa entender que punks não são coisas menos comestíveis, menos palatáveis. Na verdade, elas são plantas ótimas para consumo, muito saborosas, que a gente pode estar utilizando na nossa alimentação, seja em qualquer refeição, café da manhã, almoço, janta. Além disso, as punks, né, elas são plantas que são muito resistentes a pragas e doenças, são plantas que possuem essa resistência por serem plantas nativas. E como plantas nativas, elas já estão acostumadas, dentro dos seus ecossistemas, a terem que resistir, lutar contra pragas e doenças locais. Então, algumas espécies de fungos e insetos que vão atacar, ou outros tipos de herbívoros, né, de que alguém possa querer atacar a planta, ela já vai ter mecanismos que possam auxiliá-la no combate a essas pragas e doenças. Então, a planta é uma planta que ela não vai requerer tanta observação do produtor, vai ser uma planta que, pela sua resistência, ela já se torna mais independente, né, durante o seu cultivo. Além disso, essas plantas elas são muito indicadas para a agricultura familiar. Por que para a agricultura familiar? Porque essas plantas, por essa facilidade e essa forma dinâmica com que elas podem ser cultivadas, permite ao produtor diversificar a sua produção e ter diversas plantas de diferentes espécies, famílias, vivendo em conjunto. E assim o produtor consegue produzir com facilidade e vender o excedente. Aquilo que ele não consumir dentro da sua propriedade, ele pode vender numa feira livre, numa feira aberta, ou da forma como ele achar melhor, e ter uma renda extra. Então, além de estar produzindo para si mesmo, que geralmente dá para fazer isso em um local bem reduzido, uma, uma horta, alguma coisa do tipo, ou seja, em um pequeno espaço ele consegue produzir muita punk, em que ele já pode utilizar dentro da alimentação dele, reduzindo o gasto dele com alimentação, e o excedente ele vende e recebe um dinheiro extra. Essas plantas ainda possuem um potencial ao combate à desnutrição e à insegurança alimentar. Por que isso acontece? As punks, elas são, por serem plantas nativas e de fácil acesso,
elas costumam ser encontradas em quase praticamente qualquer ambiente. Então, são plantas que mesmo pessoas que não têm acesso, não têm condições financeiras de comprar, elas conseguem cultivar só com o que ela já possui em casa. São algumas dessas plantas nascem espontaneamente e já pode ser utilizada na alimentação para essas pessoas de baixa renda, pessoas com condições baixas, e por isso combater a desnutrição e a insegurança alimentar, garantindo alimento a essas pessoas. E esse trabalho que está sendo realizado aqui na região é para a gente conseguir traçar o perfil, né, do produtor, das pessoas que já conhecem as punks, para a gente entender como elas já são ou não utilizadas na região, para a gente instigar e fomentar o uso delas, mostrar a importância, como utilizar, como elas podem atuar, trazendo a soberania alimentar para a galera da região. Essa soberania alimentar seria garantir alimento à nossa população local, garantir que a população da região do Vale do Araguaia tenha alimento de qualidade, com proteínas de qualidade, com carboidratos de qualidade, lipídios de qualidade dentro da sua alimentação. Para isso a gente tem aqui essa pirâmide ao lado que vai demonstrar o que a gente precisa mais e o que a gente precisa menos dentro da nossa alimentação, que é uma pirâmide trazida por Martinelli e Carvalho, e eles acreditam que a produção agroecológica seria o ideal. Então, para isso, a gente vai trazer as punks como essa produção agroecológica, que são plantas que podem ser cultivadas em convênio, trabalhando várias cultivares juntas, várias espécies juntas, com plantas de famílias diferentes, compartilhando o mesmo ambiente, compartilhando o mesmo solo, e muitas delas se auxiliando, vivendo de forma simbiótica. Além disso, traçando esse perfil, né, das pessoas que conhecem ou não, e aprendendo mais sobre o cultivo das punks da nossa região, a gente vai entender da onde que veio esse conhecimento sobre as punks, que seria o conhecimento empírico, né, o conhecimento popular das pessoas. A gente consegue identificar da onde que vem esse conhecimento, talvez a gente descobrir novas punks, novos matos alimentícios, vamos dizer assim, que a gente pode dar na nossa alimentação e fazer com que deixe de serem matos, se transformem em hortaliças que vão atuar aí, trazendo soberania alimentar para a galera da região. Com isso, eu trago a minha primeira hipótese, que é a população compresense conhece e cultiva ou consome as plantas alimentícias não convencionais como opções diárias em seus pratos. E, como negativa, a população compresense não conhece, cultiva ou consome as plantas alimentícias não convencionais como opção diária em seus pratos. Ou seja, a gente vai ter como um objeto de trabalho traçar o perfil da população, traçar o perfil de se as pessoas conhecem ou não, né, sobre as punks aqui no município. O meu objetivo geral é avaliar o conhecimento das punks mais utilizadas na região de Confresa pela população. Esse objetivo demonstra o meu interesse em aprender mais sobre o perfil agrícola e social da população confresense. Objetivos específicos. Analisar as punks mais presentes nas residências, né? Quais punks vão ser presentes dentro das residências. Avaliar o conhecimento comum da população local quanto ao uso dessas plantas, ou seja, aprender se as pessoas já faziam ou não uso dessas plantas, se já conheciam, de onde vem esse conhecimento. Ou seja, a gente vai identificar a origem do conhecimento da população quanto às punks e quanto essas pessoas sabem sobre a importância desses vegetais, ou seja, quantas pessoas sabem que eles podem atuar de forma positiva na nossa alimentação. E além disso, traçar o perfil das pessoas que já conhecem ou utilizam as punks dentro da sua alimentação. Como que vai ser feito? Esse trabalho vai ser feito por meio de uma pesquisa de campo, uma pesquisa onde a gente vai sair pelas ruas, pelos bairros de Confresa, para pesquisar, através de um questionário, conhecimento sobre as plantas alimentícias não convencionais em Confresa, com as seguintes perguntas. Você sabe o que são plantas alimentícias não convencionais? E aí vai ter um grau para a pessoa responder, um grau de conhecimento perante as plantas não convencionais. E aqui segue
as demais perguntas do questionário. Se a pessoa já consumiu, se ela já utilizou, e aí os exemplos de plantas que vai ter aí, por exemplo, beldroega, bredo, trapoeraba, capuchinha, taioba, que vão ser plantas, são plantas mais conhecidas. Mas além disso, além dessas plantas já conhecidas, a gente também vai fazer sobre plantas não conhecidas, outros tipos de plantas, ou seja, se a pessoa conhece mais algum outro tipo de planta que seja nativa e que não é tão conhecida e comentada como é o caso dessas outras aqui. Além disso, a gente vai traçar o perfil do conhecimento, de onde a pessoa conheceu, quem contou para ela, sobre essas punks, de onde ela descobriu esse uso na alimentação. O experimento será realizado na cidade de Confresa, em 7 bairros: o bairro Jardim Planalto, Jardim Vitória, Morada Nova, Santa Luzia, Vila 2000, Vila Nova e no centro de Confresa. A ideia é fazer essa pesquisa aplicar o questionário com 100 moradores por bairro, totalizando então 700 pessoas para a nossa pesquisa. Além disso, no nosso questionário vai constar algumas outras informações, como sexo e gênero, cor ou raça, idade e estado de origem dessa pessoa, que também ajuda a gente a traçar um pouco do conhecimento dessa pessoa sobre as punks. E o questionário só poderá ser respondido por pessoas maiores de 18 anos. O projeto é muito simples. Com isso, então, o cronograma também é simples. A gente traz um cronograma do trabalho que pode ser feito aqui em 3 meses, com a elaboração do referencial teórico, né, que vai nos auxiliar na hora da pesquisa, desenvolver e imprimir os questionários, né, aplicar as pesquisas nessas residências, fazer análise dos resultados e o tabelamento para a gente fazer uma apresentação gráfica dos resultados em um evento do IFMT aqui do nosso instituto, para apresentar para a população local os resultados que a gente encontrou sobre. Como o trabalho é mais simples, né, trago um planejamento orçamentário também muito simples, com apenas três requisitos, que serão impressão de colorida, combustível para transporte e uma caixa de caneta, né, caneta BIC mesmo. E o que vai ser mais caro vai ser as impressões, vai ser R$ 1.600, porque a gente está considerando 800 impressões, ou seja, algumas impressões a mais, por caso de algum dos questionários ser danificado. Impressões coloridas a R$ 2,00, cada uma totalizando R$ 1.600. O valor total do projeto será a R$ 1.930, um projeto que pode ser realizado aqui dentro, com auxílio do IFMT, né, em parceria com o IFMT, usando a taxa de bancada de R$ 2.000 aqui que o Instituto oferece. E com isso eu espero que a população, né, aprenda mais, que a população tenha esse conhecimento sobre as punks e que elas já façam o uso, né, ou que passem a fazer o uso saudável e consciente dessas punks. Acredito também que será possível a gente identificar mais essas punks que são consumidas, né, essas punks que são mais consumidas, e por que elas são mais consumidas, os motivos, por que elas são mais consumidas, de onde vem esse conhecimento, e descobrir também formas, né, de consumir essas plantas para combater a insegurança alimentar regional. Com isso, a gente consegue correr atrás da soberania alimentar local, já que a gente identifica no Brasil, né, é um aumento da fome na população. Hoje no Brasil, a gente possui uma população com 33 milhões de pessoas passando fome no país e com um número muito grande de pessoas em segurança alimentar em algum grau. Então, são dados alarmantes que a gente precisa estar de olho e a gente pode utilizar as punks aí no combate a essa insegurança alimentar. Então, gente, muito obrigado. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aí nos comentários que eu vou estar respondendo. E muito obrigado. É isso.